responderam esse questionário. E, a partir das respostas de um método que nós desenvolvemos para atribuir pesos a essas respostas, né, nós estabelecemos um ranking dessas secretarias de segurança pública, né, e que, por uma razão de compromisso com as próprias secretarias de segurança pública, que não são órgãos jurisdicionados ao TCU, apenas são jurisdicionados se estivermos tratando de transferências voluntárias, recursos federais, o que não era o caso. Então, para conseguir, né, a colaboração das secretarias de segurança pública, uma das condições foi que esse ranking não fosse divulgado, né? Mas cada secretaria pública recebeu um relatório de feedback com a sua pontuação, alguns comentários, né, sobre suas respostas, a sua pontuação e a sua posição no ranking, sem saber a posição das demais secretarias de segurança pública, tá? E, como eu disse, nesse trabalho nós visitamos 8 estados e fizemos reuniões que nós chamamos de grupo focal, que também é um método nosso de coleta de informações, né? É uma reunião estruturada com um roteiro, onde nós envolvemos gestores da Secretaria de Segurança Pública e integrantes das polícias militares e Polícia Civil. A estrutura do questionário foi baseada num modelo que nós também, na época, criamos, um modelo de governança de segurança pública, e, como resultado, nós tivemos essa classificação das secretarias de segurança pública nessa estratificação, né? 20 das 25 em posição intermediária, ou seja, com pontuação entre 51 e 75, numa escala de 0 a 100. Então, esse nível intermediário são secretarias que tiveram pontuação entre 51 e 75, e nível inicial são secretarias que tiveram pontuação entre 26 e 50 pontos, né? Uma observação importante é que essa pontuação ela foi atribuída com base no que a Secretaria de Segurança Pública declarou no questionário, né? Pode ser que alguma secretaria tenha sido penalizada na pontuação por ter sido mais verdadeira, e outra, menos verdadeira, pode ter subido no ranking. No ano seguinte, 2014, nós fizemos uma auditoria em 6 ou 8 estados, não me lembro agora, para verificar a veracidade das respostas ao questionário, né? E, para nossa surpresa, nessas secretarias que foram auditadas, né, a nota, em geral, a nota diminuiu, né, até porque nós tivemos critérios de aceitabilidade das respostas, mas não diminuiu bastante, diminuiu cerca, por alto, aí, 5 pontos. Em média, foi a redução de pontuação das secretarias. Aqui, com base nas dimensões do modelo, né, nós percebemos pelas respostas que os arranjos institucionais e a dimensão tecnologia e conhecimento eram fortes, mas, no ano seguinte, nós percebemos que não eram tão fortes assim, né? E como áreas fracas, né, a área de pessoal e a área de controles. Uma recomendação, né, que surgiu, entre as várias recomendações, mas essa recomendação que tem a ver com a Senasp e não com as secretarias de segurança pública estaduais, que não são nossos jurisdicionados, né, foi recomendar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Justiça, que envidie esforços no sentido de viabilizar a edição de documentos que formalizassem uma política nacional e um plano nacional de segurança pública, né? Então, até pela apresentação do Gustavo aqui, de novo, muito, muito boa, se percebe ao longo, né, de mais de uma década, já indo para quase 2 décadas, vários planos que vão passando, né? Vários planos que vão passando, né? Então, cada governo, né, e isso sem ter nenhuma distinção, né, de matiz ideológico, quer impor suas novidades, ou cada gestor quer impor suas novidades, né, a sua maneira de gerir, e abandona aquilo que foi feito na gestão anterior, né? Então, você não tem uma continuidade que vai dar uma consistência, né? A consistência é que vai gerar resultados de longo prazo. Então, nós entendemos que, realmente, se você tiver um plano formalizado, e aí o nível de formalização desse plano cabe discutir se é uma lei ou se é um decreto, né? Qual vai ser o nível de formalização,
nós entendemos que contribui, sim, para aperfeiçoar o setor, né, na medida em que você vai colocar os atores, né, numa situação de prestação de contas, né, prestação de contas para a sociedade de resultados que estão sendo previstos ali naquele plano. O trabalho de fronteiras, o objetivo foi analisar a governança de fronteira. Os achados foram inexistência de uma política nacional própria para a região de fronteira e ausência de planos para orientar plenamente as ações dos diversos órgãos que atuam na faixa de fronteira. E também a existência de fatores políticos, institucionais, operacionais e legais que criam obstáculos a unidades e esforços conjuntos. Outra coisa que a gente percebe em várias áreas do governo, na segurança pública não é diferente, questão de coordenação, né? São vários atores atuando no mesmo segmento e não há uma coordenação. E essa falta de coordenação gera também uma difusão da responsabilidade, né? A responsabilidade fica difusa. Bom, vou passar aqui mais rápido. E, por último, só uma prospecção das principais proposições legislativas, né? O PL 3734, né? Que tem o objetivo de disciplinar a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, né? Criando o SUSP. A PEC 24, que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Esse eu acho particularmente interessante, que, copiando esse modelo, né, tendo como paradigma esse modelo da educação, criando um fundo que vincula recursos, embora a área econômica do governo, por definição, seja contra a vinculação de receitas, né, vinculação de recursos, mas que vincula recursos para a área da segurança pública, para fazer transferências pelo mecanismo fundo a fundo, né, como é o caso da educação. Né, e aí você foge desse mecanismo do convênio, que tem se mostrado, pelo menos o que a gente percebe na área de segurança pública, ineficiente e ineficaz, né, e, para completar, inefetivo também. Né, ou seja, de um lado, os estados e municípios sem condições de executar aquele recurso, sem condições de preparar bons convênios, de prestar contas dos convênios. Do outro lado, a Senasp também sem capacidade operacional, né, de analisar essas prestações de contas, e em vários relatórios de gestão da Senasp, nós percebemos que esse passivo de prestação de contas de convênio vem crescendo ano após ano, a ponto de nós fazermos determinações, do tribunal fazer determinação, para que não se celebre mais convênios. Né? Porque, senão, esse recurso está sendo repassado e as prestações de contas, quando forem analisadas, não tem mais o que verificar. Né? A PEC 51, né, que também é para uniformizar, estabelecer competências, né, e também mudar o modelo policial. E a PEC 33, que insere a segurança pública entre as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Então, diante dessas constatações, nós propusemos, né, à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, né, que olhasse com mais atenção as proposições estruturantes do setor. Né, estruturantes do setor, principalmente aquelas relacionadas à melhoria dos arranjos institucionais, principalmente aquelas que têm a ver com clareza, né, para clarear as competências dos entes federativos em matéria de segurança pública. Ok? Muito obrigado, pessoal. Era esse o nosso assunto. Obrigado, Guilherme. Vou pedir agora para a Luciene Albuquerque fazer os comentários. E aí, na sequência, a gente abre para rápidas perguntas e vamos para o fim. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de iniciar parabenizando, Egberto, a você pela apresentação, por esse trabalho imenso, né, desse relatório sistêmico, mas eu acho que, principalmente, para nós que somos operadores, que lidamos com a área de segurança pública, gestores, etc., o fato do TCU entrar nessa causa junto com a gente, com esse relatório que a gente acredita que perdure, né, ao longo dos anos, né, é uma luz no fundo do túnel para a gente, porque
nós sabemos que agora nós vamos ter mais um para cobrar, né? E um poderoso, né? Vamos dizer assim. Eu tenho que te dizer que a maioria dos dados apresentados, né, nesse relatório não são novidade para aquelas pessoas, você mesmo disse isso, né, para aquelas pessoas que estão acostumadas a lidar com esses dados. Então, os pesquisadores, operadores, gestores da segurança pública, a gente praticamente conhecia todos esses dados. Mas a grande importância, né, que a gente vê nesse relatório é, a partir desse diagnóstico feito pelo TCU, tomar medidas, e foi o que a gente está vendo aí, medidas com prazos, né, olhando onde são os gargalos, onde estão os problemas. E, principalmente, né, em época de crise, em que o dinheiro é mais curto, nós precisamos ter muito mais eficiência, né, no gasto público. Nós precisamos de usar muito melhor esse dinheiro. Então, vem numa ótima hora, né, esse relatório. Com relação à questão de gastar bem, de dar resultados e da própria transparência que foi colocada aqui, eu acho que tem uma outra reflexão, né, um outro aspecto que eu não sei se seria o TCU ou seríamos nós mesmos que lidamos mais de perto com a segurança pública, da gente refletir a respeito de um fato que eu gostaria de colocar uma experiência especificamente. Ontem, na mesa, na sessão 12, a gente teve lá, na sessão 12, o Inácio Cano apresentando sobre as experiências de redução de homicídios na América Latina. E um dos cases apresentados nessa mesa foi exatamente de um case de redução de homicídio em Minas Gerais, que é a minha terra, de onde eu venho. E, por incrível que pareça, foi feita uma pesquisa pelo CRISP, bem recente, mostrando que os investimentos nesse programa, que é o Fica Vivo, foram reduzidos. E, no entanto, essa avaliação feita pelo CRISP mostra que, mesmo com a redução dos investimentos, que foram bastante empobrecidos, o Fica Vivo continua dando resultados. E aí é que eu pergunto, que eu jogo a pergunta, né, para todos nós. Né? O que é que garante essa conquista de não retorno? Porque o dinheiro cada vez mais curto. Nós precisamos investir bem, e sabendo que o dinheiro pode ser mais reduzido, o que fazer, qual que é a chave, qual que é a estratégia utilizada para que essa conquista seja de não retorno. Né? Por conhecer um pouquinho, né, eu acredito que, no caso específico desse programa Fica Vivo, eu acredito que é o envolvimento das pessoas que têm realmente interesse, né? E com estratégias do tipo, a solução do problema passa pelas pessoas que estão sofrendo aquele problema de homicídio, então as pessoas têm que participar, os policiais, né, os operadores têm que participar e não têm que contar números. Não são números. Eu via alguns anos atrás, né, os policiais preocupados. Que bom, preocupados com metas, temos que reduzir os números. Mas, a partir do momento que os policiais e a própria população daquele lugar onde estão morrendo pessoas começam não a contar números, mas a sentir, né, que são pessoas, que é fulano e o ciclano, que está indo embora, é mais uma vida que está se perdendo, mas com nome, né, eu acho que isso é diferente. Então, essa responsabilização, esse senso de responsabilização da própria sociedade com cada morte e dos operadores, eu acho que isso é essencial para que qualquer investimento, qualquer intervenção realmente possa dar resultado. Eu vou ser bem breve. Mais uma vez, parabenizar por essa iniciativa do TCU, porque o tempo é curto, e senão o Renato me belisca aqui. Obrigada. Obrigado, Luciene. Assim, a Úrsula falou comigo, falei com a Samira aqui por mensagem também, a gente vai fazer um ajuste em função até do horário.
A Úrsula vai fazer a intervenção dela, na sequência eu também vou fazer as considerações finais, e aí a gente abre para o debate, para a gente não dispersar a mensagem que a gente quer passar. Então, a gente vai e a gente depois discute. Úrsula, por favor. Já colocou a sua fala? Já? Pedi apoio ali do pessoal do suporte. Qual que é? Isso, é essa mesmo. Só pedir, então, para apagar essa luz frontal aqui. Cuidado com o degrau, por favor. Vai para cá. Bem, bom dia. Quase boa tarde já a todos, a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu também não sou especialista em segurança pública, mas me interesso muito pela temática, principalmente pelos dados de financiamento dessa área, que eu venho já discutindo há algum tempo com o pessoal do Fórum. A gente fez uma pesquisa há alguns anos e, nesse momento agora, a gente atualizou alguns dados dessa pesquisa. Qual que é a ideia? A minha proposta é fazer uma apresentação breve, ela dialoga muito com a apresentação anterior, do colega do Tribunal de Contas, trazendo alguma reflexão sobre o que tem sido feito, o que aconteceu ao longo de mais de uma década, dessa última década que tivemos um volume expressivo e crescente de recursos, né, um momento de crescimento do país, o que a gente estruturou na área de segurança pública, pensando os 3 entes, e o que isso reflete, o que nos mostra hoje, por onde poderíamos caminhar. Ok? Eita. Ei? Já acabou, gente. Foi bem breve mesmo. Acho que é para cima, Renato, não é não? É esse. Bem, primeiro ponto, e é interessante ver que isso já foi colocado, então acho que há um certo consenso. Quando a gente pensa a área de segurança e também outras áreas não sistematizadas, a referência sempre é educação e saúde. O que a gente conseguiu padronizar e sistematizar desde a Constituição, em especial, foram essas 2 áreas, de educação e saúde, que também tem, todos temos consciência disso, uma série de questões ainda a resolver. Não estão perfeitas na sua atuação em políticas públicas, mas conseguiram estruturar uma atuação pelo território que a gente percebe a partir de indicadores distintos, e talvez, se a gente pensar tanto o que diz respeito à mortalidade infantil, aumento de expectativa de vida de brasileiros, do lado da saúde, e a universalização de acesso, desempenho no ensino fundamental, por exemplo, e o crescimento que a gente começa a fazer na educação infantil, mostram que a gente caminhou ao longo dos últimos 10, 15 anos nessas 2 áreas. Okay? Aqui tem pontos importantes para pensar. As estratégias envolvidas aqui colocam questões do lado da receita e do lado da despesa. São 2 áreas. De novo, apesar dos problemas, né, porque se eu falar que está resolvida a questão do financiamento da saúde, eu vou apanhar. Não está resolvido. Mas houve uma perenização um pouco maior, principalmente a partir do momento que se estabelece uma vinculação com a emenda 29 na saúde, e a educação, sem sombra de dúvida, é a área que tem maior recurso perene ao longo desse período, principalmente a partir da Constituição. Além disso, a estratégia de fundos. Então, 2 coisas são diferentes, mas associadas. Vinculação de recursos e estratégia de organização de fundos em todo o território. Além disso, na Receita, também houve uma estratégia de estruturação das despesas. Padronizar despesas, definir que despesas fazer e organizar sistemicamente essas despesas com legislação. Tanto a LDB quanto as leis orgânicas de saúde, as NOBs foram organizando esse sistema a partir daí. Ainda que não seja perfeito, são questões que a gente tem que pensar que conseguiram, de alguma forma, dar uma indução, tanto pelo lado da receita quanto pelo lado da despesa. Consegui. Bem, na segurança pública, diferente disso, apesar de também ter havido, desde do final dos anos 90, uma série de normativas, houve processos legislativos, avanços legais, propondo criação, por exemplo, do Sistema Único e depois a criação do Fundo Nacional, a criação do PRONASSE
e isso ficou bem claro nos slides do Gustavo, por exemplo, toda essa mudança legislativa que foi acontecendo na segurança pública, isso não criou ainda um aparato sistêmico. A segurança pública não conseguiu organizar a sua atuação de forma sistêmica. Não há clareza na Constituição, como já foi colocado, de quem faz o quê na segurança, como é a divisão de tarefas, isso não é algo objetivo. Então, é diferente apontar uma ação integrada entre esses entes e também cobrar desses entes ações específicas no que diz respeito a metas e resultados. Não trabalhamos isso, né? Como já foi dito, a gente nem sequer tem uma área que defina o que são as metas e resultados de forma orgânica para esse sistema. Mas, apesar disso, o gasto ele tem oscilado em torno de 1,3%, 1,4% do PIB, e ainda que a gente não tenha tido um aumento relativo desse gasto em relação ao PIB, o aumento absoluto nesse período é importante. Você tem as 3 curvas aí, que a gente coloca aqui, são 15 anos, é de 2000, aqui, o início, até 2015. Essa primeira curva são os estados, governo federal, azulzinho, e os municípios em verde. Então, sabidamente, o aumento dos estados é maior, está atrelado a todo o contingente das polícias. Então, aumenta mais, passamos aqui de 31 bi para mais que dobra, né, 67 nesse período, e isso está bastante associado aos gastos sistêmicos das organizações policiais. A União é oscilante, né? Ela aumenta até 2010 e depois ela reduz, como já foi apontado. Então, é um gasto que não conseguiu demonstrar aqui uma coerência de sentido nesse período, ao longo desses 15 anos. E os municípios têm um aumento continuado. Eles praticamente não atuavam no meados dos anos 90, têm uma atuação iniciante aqui em 2000, e eles continuam crescendo de forma contínua até 2015. Os gastos aumentam em 4 vezes no âmbito municipal. A gente já fala mais sobre essa questão. Que dados são esses daqui? Isso aqui é o fundo. Os recursos que foram sendo utilizados ao longo desses, aqui 2002 até 2015, são 13 anos de recursos que foram disponibilizados pela União no fundo. O que está em verdinho é despesa de capital, e o que está em azulzinho, a parte menor, são despesas de custeio. Então, isso aqui é o quê? Equipamentos ou alguma outra compra relacionada a investimento, e aqui, numa parte azul, algum tipo de serviço ou formação, coisas assim. Ou seja, a maior parte desse período, a União gastou com projetos para aquisições, ou de equipamentos, ou de viaturas, ou algum tipo de pequeno investimento, e não gastou diretamente. A menor parte desse gasto foi direto, a maior parte desse gasto foi transferência para estados e municípios. Estados, em primeiro lugar, e uns 20% aí para os municípios. Esse gasto é oscilante também. A gente não vê uma coerência de um crescente, nem uma tendência. Ele até tem um crescimento nesse período aqui, que corresponde ao momento que começa a se pensar na estruturação de um novo plano. Quando começa aqui, em 2007, a estruturação do PRONASSE, o fundo cai. Então, estrutura o PRONASSE, cai o fundo. Ok? Então, não há esses dados, esses recursos do fundo, não são articulados de forma organizada, federativa, regrada. Eles dependem de conveniamento, boa parte deles, nessa transferência, e, como já foi colocado,